Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da construção. Eu sou Cristiano Gregórios e hoje eu tenho a honra de receber comigo aqui Paula Lunardelli e Renata Strighini para falarmos de Senior Living, uma tendência que cresce de forma acelerada no Brasil, replicando modelos que já são consolidados mundo afora. Para aprofundar um pouco mais da discussão, vamos ouvir um pouco Renata e Paula, fundadoras da Dom Senior Living, que vão contar um pouco, vão se apresentar e contar um pouco desse contexto, contar um pouco da Dom Senior Living, qual é a origem, o que inspirou vocês e em que momento que a gente está nesse setor aqui no Brasil. Queria agradecer pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho sobre um mercado que a gente tanto ama, sobre uma solução que a gente acredita que precisa acontecer no Brasil. Eu sou a Renata, sou fundadora da Dom, e fundar a Dom veio de um grande propósito que foi transformar a forma como se envelhece hoje no Brasil. Porque envelhecer hoje não significa ter qualidade de vida. E quando a gente olha para isso, olhando, né, para o processo de envelhecimento da minha avó, eu comecei a me questionar muito. O que que a gente pode fazer para transformar o jeito que se envelhece no Brasil e o jeito como se vive o envelhecimento no Brasil? E foi aí que a Dom surgiu, para transformar esse mercado né, nos aderimos ao conceito de senior living, que é uma coisa que a gente já vê muito madura nos Estados Unidos e na Europa, para fazer a revolução do senior living no Brasil. Legal, já nos conhecemos de uma outra cadeira, né, Cris? Eu também sou diretora da Prevision aqui no CIEG, com muito orgulho. Sou engenheira civil de formação, vocês devem me conhecer num outro conceito, mas eu acho que o que me traz hoje aqui é a vontade de transformar o Brasil, né? E fazer realmente as pessoas terem mais qualidade de vida. O que me moveu sempre foi o propósito. Então, atuei muito tempo em gestão e planejamento de obras, com muito orgulho numa solução que tem uma cultura muito focada no cliente, e agora também aqui com a Renata, que trouxe esse negócio até aqui, olhando para um propósito ainda maior de cuidar das pessoas no momento que elas mais precisam e pessoas que cuidaram tanto dos demais, né? Eu acho que a Dom é uma conexão entre espaços e gestão. A gente está aqui falando com as incorporadoras e com as construtoras, né? Que é um público que eu já converso bastante, mas a gente está trazendo um olhar diferente, assim, né? Quando a gente está falando de senior living, os espaços são extremamente importantes e a acessibilidade e aonde eles estão e muito de infraestrutura é relevante, mas no final das contas, o que acontece lá no dia a dia, a cultura, o cuidado, a comunidade, a forma de viver, né? E a excelência nesse serviço é o que traz a maior diferença. Então, estou aqui numa cadeira diferente, muito feliz por entender que a gente de verdade vai transformar a longevidade no Brasil. Legal, bem-vindas mais uma vez. Eu acho que a gente poderia começar assim, trazendo um pouco mais de contexto para o nosso ouvinte sobre o conceito por trás do senior living, né? O que muda no senior living em relação a outros modelos tradicionais que historicamente a gente via, seja no Brasil ou no mundo? O que está por trás do conceito? A Paula trouxe alguns exemplos de convivência, de qualidade de vida, mas como funciona na prática o senior living? O que muda conceitualmente de senior living? Se vocês puderem. O conceito macro, confesso que a gente estruturou aqui sem conhecer os modelos de fora no começo, né? A Dom vem sendo estudada há 10 anos, é muita mudança nesse segmento. Na época as pessoas diziam: vocês estão doida? Vou fazer hotel para idoso, onde é que isso vai parar? Mas na verdade ele é um conceito extremamente consolidado fora do país. Vamos falar de Estados Unidos, de Europa, né? Que as populações já são mais idosas. Ele basicamente é um residencial que tem serviços, no momento em que você precisa, né, e esses serviços, muitas vezes as pessoas vinculam isso a serviços de saúde e não necessariamente, né, por exemplo, o primeiro plano da Dom, que a gente chama de Dom Living, ele é basicamente um resort, né, e ele tá lá para te dar toda a comodidade, te fazer, a gente brinca que deixa a gente com a parte ruim que você faz a parte boa, né. E além disso, a pessoa pode ter a possibilidade de ir ampliando seus serviços, porque no final das contas também não existe maior conforto do que a segurança. Então, se eu posso deixar muito claro para a incorporadora e construtora, a gente hoje já tem modelos de residenciais com serviços. Vamos imaginar que esse serviço é segmentado para esse público. E se a pessoa precisa de mais cuidados, ela pode ter a oportunidade de contratar ou com a própria empresa que faz a operação ou com serviços externos,
contratar o seu serviço de cuidados, porque efetivamente ela está em casa. Existem conceitos mais consolidados disso, né? Então, empresas que prestam todo tipo de serviço, mas eu acho que a maior diferença que a pessoa precisa entender é, ela está em casa. Ela está em casa e tendo serviços de acordo com o que ela precisa e conexão com a comunidade que está tem os mesmos desejos e objetivos dela. Eu acho legal, Paula, a gente conectar até com o mercado de wellness nesse sentido, né? Porque longevidade é wellness e, né, um mercado que movimenta aí 5 trilhões e o conceito, né, de living as a service vem conectado a isso, né? Na verdade, é uma assinatura de moradia para te viver melhor. Né? Então, hoje, quando a gente fala com o nosso cliente, né, que a gente está em fase final aí de entrega de obra, quando a gente fala com o nosso cliente, nossos futuros moradores, eles já chegam entendendo exatamente onde que eles vão morar, de que forma que eles vão morar, que eles estão assinando um plano de viver mais e melhor. Então, o mercado assim está muito maduro em relação ao que são os visionários da longevidade. Ele está muito maduro no que tange o entendimento do modelo de negócio. Eu estou assinando um estilo de vida. Eu não estou escolhendo uma casa, alugando um apartamento. Eu estou assinando um estilo de vida. Bacana. Eu acho que o conceito tá bastante claro. E quando a gente traz até para uma conexão, falando de Brasil, né, com o nosso momento demográfico, né, tem alguns estudos, algumas informações. Quando a gente fala aqui de Florianópolis, a gente já tem um volume substancial de pessoas 60 a mais, e alguns dados de que em 2044 a gente vai ter uma população 50 a mais extremamente representativa. E quando a gente conversa com construtoras e incorporadoras, que ainda fazem todo o planejamento de produtos, todas as tipologias, ainda pensando em modelos familiares tradicionais, de pais, filhos, há uma necessidade de entender esse movimento demográfico, né? Como que esse envelhecimento populacional, não só no senior living, mas em contexto de Brasil, pode impactar os modelos de negócios de consultoras e incorporadoras, considerando que cada vez mais a população envelhecendo vai demandar serviços como senior living, né? Faz bastante sentido, né? Hoje, assim, a população considerada idosa já supera, né, 32 milhões de pessoas e o crescimento, né, a pirâmide etária, ela tá se invertendo, né? A gente sabe, né, que esse platô tá alterando. E o que quando a gente olha, assim, para esse perfil, onde ele mais investe, cerca de 30% da sua renda, né, dessa movimentação que a gente tem aí em torno de 2 trilhões, é em habitação. Então, por que eu vou continuar construindo para famílias tradicionais, 2 filhos, se eu tenho um perfil que quer investir em habitação, que privilegia esse investimento e só que busca por mais que isso. Ele não quer simplesmente morar, ele quer comunidade, ele quer conexão, quer propósito. Quando a gente foi desenvolver os produtos da Dom, a Paula falou um pouquinho aqui, né, e o nosso primeiro pacote chama Dom Living. A gente se inspirou muito nas Blue Zones, olhou para essas regiões, né, onde tem os mais longevos do mundo. E por que tem tantos centenários? Um dos principais pilares é a vida em comunidade. De que forma que eu posso entregar a comunidade? Conectando esses moradores e conectando eles aos seus propósitos. Então, hoje, através, né, do programa de longevidade da Dom, a gente consegue promover esse tipo de habitação tão desejada por esse perfil que só cresce. Só complementando um pouco, assim, sobre o momento, e a gente tem uma noção de proporção do quanto o Brasil ainda tem a atender esse público, que daqui a 20 anos vai representar 35% da economia do país todo, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, hoje a gente tem 65 milhões de idosos lá e em torno de 2 milhões de unidades de senior living. No Brasil, a gente tem 33 milhões e quantas unidades de senior living a gente tem, né? Quando a gente olha essa proporção, nos Estados Unidos são 28 unidades a cada 1.000 idosos e no Brasil a gente tem 0,1, alguma coisa assim. Então, o mercado lá é 300 vezes maior e ele está efetivamente mais, né, é o dobro de idosos, mas vamos olhar para essa proporção aí. Então, a gente tem que crescer 150 vezes. Eu acho que tem um oceano bem relevante aí de atendimento. Sem dúvida, principalmente com essa tendência de cada vez mais a pirâmide inverter, né? Eu acho que tem uma dificuldade, talvez Brasil, uma leitura minha, é que a nossa população está envelhecendo sem enriquecer. Coisas que aconteceram em outros países, isso pode trazer algum impacto,
mas sem dúvida ela vai precisar morar. Ela vai precisar morar e elas têm demandas diferentes. E aí uma das coisas que a gente vê muito hoje, conceitualmente, sendo buscado pelo mercado de incorporação é trabalhar a construção de bairros, projetos habitacionais, projetos tradicionais, que conectam cada vez mais os empreendimentos numa vida em comunidade, buscando uma proximidade de serviços, etc. No caso do conceito de senior living, como que vocês enxergam a importância assim, dessa busca de um bairro inclusivo, um bairro com... fala-se muito do bairro de 15 minutos, né, onde tudo é possível ser realizado walking distance, que de fato as pessoas estejam vivendo no bairro sem a necessidade de tanto deslocamento. Qual a importância disso? E aí até um pouco da experiência de vocês, o quanto vocês, nos projetos que vocês estão desenvolvendo, vocês usam dados, informações para entender que tipo de serviço uma determinada zona, um determinado bairro provê ou pode prover no futuro, para pensar nos projetos de vocês. Primeiro, se existe uma conexão direta, se faz sentido isso para esse público, e segundo, como que vocês têm feito isso para entender em que zona ou em que bairro faz sentido um projeto de senior living? Eu já te passo aí, que eu acho que tem bastante a discorrer sobre esse assunto, mas eu acho que para trazer a importância da localização na nossa jornada, nós temos 10 anos de resiliência aí, justamente porque a gente quis escolher o local correto. A gente teve diversas oportunidades de olhar para unidades em bairros que são um pouco desconectados, porque a pessoa que não está nessa fase ainda, ela se imagina se aposentando num retiro, num spa, né? Porque hoje ela está na correria, mas ela não entende que naquele momento o principal objetivo dela vai ser estar conectado com a família, com as pessoas, né? Então, a cidade de Pedra Branca, que é um conceito extremamente conectado a isso, né? A Urbana, que é o nosso primeiro parceiro aqui de desenvolvimento, trouxe essa semana o responsável, é Carlos Moreno, certo? O dono do conceito para falar aqui na cidade e desenvolver isso. E eu acho que o único link para passar para Renata é: essas pessoas têm muito tempo. É o que a gente busca, né? E como que elas usam esse tempo da maneira correta? Então, são elas que expandem os seus apartamentos para as áreas comuns e usam o piano, o restaurante, a sala de massagem, tudo que a gente deseja. E, além disso, no momento que ela sai do edifício, ela precisa estar conectada numa comunidade, né? O café é a extensão da sala dela e é ali onde a vida acontece, e conectando, porque a Rê trouxe, o propósito está na conexão entre as pessoas. Então, acho que pra gente é pilar número 1, né, Rê? Eu acho que sem dúvida, assim, eu lembro da nossa trajetória, assim, e o quanto fomos inclusive criticadas a respeito de receber áreas. Eu invisto para você, eu construo, eu faço todo o investimento em áreas que a gente não via o propósito da conexão. Então, voltando um pouquinho, né, nos pilares da Blue Zone e também nos pilares do envelhecimento saudável, né, o senso de propósito, manejo de estresse, são aspectos importantes que tu promoves quando tu estás conectado à cidade, né? Então, o conceito de cidades a 15 minutos, ele vem para isso, né? Hoje a gente olha para um gap enorme, né? Que é o idoso vai para uma ILPI quando já está muito dependente, quando já precisa de muitos cuidados, e a gente tem entre os 60 e 85 anos, que é o que ele mais tem, é o tempo que ele pode aproveitar para estar se beneficiando com mais qualidade de vida, para perpetuar o health span dele dos 85 aos 100, né? Porque nós aqui vamos chegar aos 100 anos. Não fazendo bom uso, porque se tinha o conceito de ancianato, né? O que é o conceito de ancianato? Eu pego aquele ancião, isolo da sociedade e deixo ele lá. Então, vou colocar ele num lugar bucólico, num lugar para ele convalescer. E que mudou completamente, né? A gente tem hoje, né? A gente tem um morador que tem 91 anos e que trabalha, né, ativo, saudável, é advogado. Então, hoje a promoção do uso do tempo com a cidade a 15 minutos faz todo sentido. É por isso que a gente está inserido no bairro Pedra Branca. Ele foi escolhido para ser o nosso primeiro empreendimento. Legal, boa. Obrigado por compartilhar. Eu acho que a Pedra Branca conceitualmente ela conversa muito com isso, e imagino que tem outros espaços no Brasil que vocês estejam buscando. E aí você comentou um pouco assim do modelo, talvez está mais no imaginário de todos nós, assim, que todo pessoal que está assistindo,
que é essa questão você falou de LPI, o que todo mundo tem ainda o conceito mais antigo de asilo. A gente tem vários conceitos e preconceitos criados ao longo da nossa vida, e, e uma percepção minha, talvez míope, por não estar tão envolvido no dia a dia desse setor, é uma questão cultural. A Paula trouxe um pouco de números, né, da relevância do setor de senior living nos Estados Unidos, frente à população nessa faixa etária, comparando com o Brasil. Vocês enxergam que tem fatores culturais ainda, barreiras a serem vencidas, de entender que o modelo é um modelo realmente de convívio, de vivência, e não de abandonar o idoso? Como é que vocês enxergam e como que vocês que estão no dia a dia, direcionando projetos e conversando com esse público-alvo, veem que essa barreira cultural ainda é uma barreira a ser transposta ou não? E aí, com o nosso público, com as incorporadoras e construtoras, que aprendizados que vocês já tiveram nessa quebra de barreiras, caso ela exista, que vocês poderiam compartilhar como dicas relevantes assim, para vencer essas questões culturais que eventualmente ainda existem no imaginário? Eu acho que a barreira cultural é muito maior de quem tem menos de 60 anos do que de quem tem mais. Então, quando a gente foi escolher o formato de comunicação da Dom, a gente decidiu, né, e arriscou nessa decisão de colocar o nosso morador no centro. Ele é o centro da decisão, é com ele que a gente se comunica, e não é à toa que hoje a procura é muito maior, a gente tem um percentual muito maior de pessoas procurando para elas próprias, para elas mesmas morarem. Então, né, eu citei esse caso, né, é um caso de um casal, e eles estiveram lá procurando, eles são os tomadores de decisão, né, então eles não só têm poder aquisitivo para tomar a decisão, como são os tomadores de decisão. Então hoje, a gente, colocar o cliente no centro fez toda a diferença para o padrão de comunicação que a gente tem. Eu acho que um fator relevante para trazer, assim, é muito novo, né? É muito novo e as pessoas pensam assim: "Ah, mas é uma casa de repouso mas é só maior?" Eu acho que a o próprio formato do projeto é muito importante para a pessoa entender que não, opa, aqui é uma coisa diferente, né? A Renata falou um pouco sobre o público que a gente atinge hoje, a idade média de quem procura para si é 68 anos. Assim, nem nos nossos melhores planos a gente teria isso. E lógico que tem ainda uma jornada pela frente, mas eu acho que tem uma conexão de mudança, também na forma como as pessoas estão vivendo e estão olhando para a saúde em si, né. Acho que o timing está muito bom por causa dessa mudança da medicina 2.0 para 3.0, né. Então as pessoas viviam um pouco porque elas não conseguiam remediar. Aí depois a gente aprendeu a remediar, então a pessoa tinha lá tomava o antibiótico, não morria tão cedo, mas no final das contas o health span que a gente chama, né, a qualidade de vida dela, durante muito tempo, quantos idosos a gente conhece, ficou muito tempo acamado, né, essa coisa de levar os anos de vida, mas não efetivamente a qualidade. E a nova medicina, ela está muito pautada na prevenção, né, o quanto que eu consigo, a gente fala de longevidade na nossa idade, Renata vai frequentemente, eu também faço as minhas consultas e olho para minha longevidade aqui com menos de 40 anos, né. Então as pessoas, é lógico que existe um público que ainda precisa quebrar as barreiras, e eu vou trazer um fato bem importante, às vezes os filhos têm mais preconceito do que os pais. O pai chega lá, ou a mãe chega lá e fala: "Ah, mas o meu filho ainda não entendeu", porque na cabeça dele, ele ainda tem a vergonha de dizer que o pai está indo para um local como eram nas casas de repouso, né. E que de forma alguma tirando o mérito dessas instituições que ajudam e continuarão ajudando durante muito tempo, mas muitas vezes elas são os critérios de decisão de desistência. "Ah, agora que eu já não dei mais conta em casa, eu vou colocar numa casa de repouso". E o que a pessoa não se dá conta é que em casa ela está isolada, ela tem pouco estímulo, ela se exercita menos, as alimentações não estão alinhadas, ela não come proteína, ela fica na massinha lá com queijo ralado, que tem a minha avó, que é a minha grande inspiração, conheço bem e eu sei que está nesse caminho. Então, quanto que a gente entende o preço do preconceito? Quanto custa eu não querer tratar desse assunto, porque também é uma questão cultural do brasileiro, né, a gente não gosta de falar de assuntos difíceis, mas quanto antes eu trago isso para a mesa, converso com a família e mostro os benefícios, as coisas se desconstroem.
falei pra caramba, mas só mais um adendo. A gente, na Dom, tem o setup, digamos assim, a entrada do idoso, a gente cria um programa de longevidade, em que ele vai olhar para quais que são os objetivos dele futuro, não só de saúde, mas um dos grandes aspectos é comunicação sobre coisas difíceis. Como é que a gente coloca a família na roda e como é que a gente não posterga essa conversa tão importante, né, para antecipação. Então, existe sim o preconceito, os idosos felizmente já estão olhando diferente, né, mas eu queria trazer, a minha provocação é que qual que é o custo de não querer olhar para isso no momento certo, né? Boa. Eu acho que vocês duas trouxeram alguns conceitos sobre a questão da saúde, a questão da longevidade, a questão da convivência. Até no modelo vocês falam um pouco de serviços, como resort, ficou como um ambiente de convívio mais saudável, né? E, naturalmente, talvez uma das dúvidas que todos têm é essa questão da importância dos serviços de saúde para esse público. Como é que vocês estão endereçando e como é que o modelo, de uma forma geral, de senior living, ele conecta essas coisas? Bem-estar, serviços, essa parte de hospitalidade, de lazer, com saúde, com... Existe alguma coisa de clínica? Existe algum outro serviço adicional que faz parte desse tipo de pacote? Existe esse cuidado? Isso está conectado no modelo? É mais ou menos assim? É bem bacana essa pergunta, porque ela sempre vem, né? A saúde, né? E a gente sempre faz questão de trazer, né? Que ela é uma das esferas, né? Se a gente puder trazer as 3 esferas, né? A gente vai trazer a bio, né? Que é a saúde, a psico e a social, né? Então a gente falou bastante aqui, né? Sobre a social, né? E a saúde, como que a gente fez, né? A gente hoje colocou a Dom, ela é né, eu falei um pouquinho, né? Uma assinatura, né? De um estilo de vida. Então, hoje, o nosso modelo, ele é condominial, a gente é um edifício de alto padrão, e no condomínio a gente tem um ambulatório de atendimento 24 horas. A gente entende que se esse morador vem morar com a gente, aí vai com 70 anos, a tendência é que ele more 30 anos com a gente. E não estar preocupado também com aspectos relacionados à saúde, a gente estaria sendo negligente. Então, a gente trouxe um ambulatório, ele vai ser feito por uma administradora, né, que já faz isso, na administração de ambulatórios, e vai ter lá 24 horas um técnico de enfermagem, regulação de enfermagem e um médico. A Dom entra com toda a parte de gestão disso tudo, né, promovendo tanto a parte de convívio social, a gestão da saúde, e quando o idoso precisa, e se precisa, ele assina daí pacotes relacionados a home care. Então, a gente vê, né, como uma resolução de um gap entre a moradia tradicional e a casa de repouso, que a gente falou, fazer esse plano flexível de assinatura de serviço. Você usa o que precisa quando precisa. Perfeito. Eu acho que complementando, eu troco às vezes com construtoras, assim, apesar de a gente não estar colocando a energia e expansão neste momento, e sim focando em trazer muita excelência para a operação, mas as conversas já são abertas, até porque a gente sabe que o ciclo é bastante grande, assim. Eu acho que para o incorporador entender, existem alguns modelos de negócios, né? A gente, aí é uma opinião nossa aqui da Dom. A gente acredita que quando eu tô falando de sênior, ou eu vou muito raso, ou eu vou profundo, porque essa coisa do preconceito às vezes tá em quem estrutura o negócio, né? Ah, não, aqui são apartamentos e tal, mas eles são para pessoas independentes, e o momento que a pessoa ficar dependente, daí já não é mais comigo. Eu estou de verdade colocando o meu cliente no centro nesse caso, né? A gente, falando do perfil do nosso público, a gente realmente as pessoas vêm um pouco mais independentes para cá, mas se ela precisa de serviço, ela pode ou contratar o seu home care ou contratar com a Dom. É isso que faz com que o nosso modelo de negócios seja um condomínio, né? Ou seja, um residencial com serviços. Existem modelos de compra ou de locação. A gente acredita que a locação faz bastante sentido, por mais que eu tenha cotas de investimento, enfim, o público final precisa entender que aquele serviço tem aquele propósito e não descaracterizar no futuro. Mas eu acho que de uma forma mais ampla, o cliente final
paga um aluguel, ele paga um condomínio, que no nosso caso já tem um ambulatório para trazer esse tipo de segurança, ele paga uma base de serviços, que é como se ele tivesse num resort mesmo, porque todos têm as atividades, os estímulos, a hotelaria, a lavanderia, a casa dela. Esses dias eu ainda vi uma pessoa falando, quando o chuveiro estraga, a responsabilidade não é minha. Então tem as coisas usuais do dia a dia, e esse serviço de home care, que é a primeira coisa que a gente pensa, no final das contas, ele precisa ser um serviço pay-per-use na sua casa. Essa é a nossa leitura. Um dos maiores investimentos pré-operacionais que a gente fez foi em jurídico, para entender o cuidado e não pensar só na sustentabilidade da operação, mas no cliente. E a mensagem de que é uma casa com serviços, eu acho que é a mensagem certa que conecta todo esse nosso propósito de dizer, é agora, vamos prevenir, né? Tira esse estigma aí da frente e vem viver numa nova casa conectada. Muito bom. Paulo, você trouxe agora, você falou um pouco do modelo de negócios, né? Um pouco de como vocês trabalham na Dom, mas tentando levar isso como alternativas de diversificação para incorporadoras, para construtoras que estão no mercado tradicional, que ainda não enxergam a oportunidade. Vocês trouxeram alguns números, né? 1,8 bilhão é o tamanho da economia, muito investido em moradia, envelhecimento da população. Então, é uma demanda latente, já existente, e que vai se ampliar bastante nos próximos anos no Brasil. A gente vê no nosso setor, ao longo dos últimos anos, diversos novos modelos de negócio surgindo. Então, a gente vê vários empreendimentos sem área de serviço, com lavanderias compartilhadas, com serviços compartilhados, pensando em unidades menores, em 27 a 30 metros quadrados, que era um modelo novo, que também não se sabia se ia dar certo e tudo mais. Como construtores e incorporadoras podem, de fato, também ter um modelo de senior living na sua pauta, como uma pauta de diversificação? Que modelos que vocês enxergam assim, como alternativas a serem pensadas numa discussão de planejamento estratégico, do que vem pela frente? Pensando, inclusive, no nosso ciclo de incorporação, o ciclo é longo, 5 anos, desde um projeto, todas as aprovações, enfim, entrega do empreendimento. Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como levar essa discussão para a pauta, visto que a oportunidade de mercado existe. Como entender o que eu deveria, eu como incorporador, eu como consultor, o que eu deveria mudar na minha empresa, ou criar uma área de negócios nova, ou buscar uma parceria. Eu queria ouvir um pouco sobre modelos de negócio e até, eventualmente, assim, entraves jurídicos, tem alguma mudança de atuação no negócio, enfim, se vocês puderem compartilhar um pouco nesse sentido. Legal, vou puxar aqui. Eu acho que o primeiro passo é entender que o mais importante, e eu vou trazer como o mais importante mesmo, porque o mais importante de uma operação de senior living é a prestação de serviços. Então a gente já conversou com algumas construtoras que estruturaram o projeto, porque o know-how deles é esse, né, de vocês, do nosso mercado. Eu conheço aqui um terreno, eu estruturo, faço um estudo de massa, entendo qual que é o meu potencial construtivo, entendo a eficiência do meu projeto, e aí dali eu construo e contrato um arquiteto e vou pensando em questões mais ligadas à acessibilidade, efetivamente, como que esse público caminha por dentro do empreendimento, e muitas vezes esquecem que o que precisa ser estruturado ali é uma prestação de serviços que seja condizente às necessidades do morador, né? Começar olhando para como vai ser o dia a dia, o que as pessoas vão ter ali, eu acho que para mim é assim o primeiro caminho de entendimento, e aí, a partir de um olhar de operação, você consegue ir desdobrando todas as suas premissas de projeto, porque no momento em que eu já foquei em eficiência e não foquei nessa comunidade ou nessa conexão, é muito difícil eu voltar atrás, né? E aí eu acho que qual que é o segundo, eu vou trazer alguns e a Renata discorre mais, assim, né? Então, a gente sabe que tem poucas opções, tem poucas redes que trabalham com isso. Uma provocação que eu trago é a seguinte: algumas construtoras estão olhando para o pilar da saúde como
ancorado o serviço nisso, então eu faço o empreendimento, vendo os apartamentos e existe um ambulatório lá, que no nosso caso também tem, né? É um terceiro que faz a gestão desse ambulatório. Quando a gente desenha a jornada do cliente e quais que são as dores dele, a saúde é uma relevante, sem dúvida, a segurança tem que estar em primeiro lugar, mas a dor dele é conseguir trazer as compras pesadas do supermercado, é pedir um Uber, é saber se a compra ele vai fazer da maneira correta, é estar com as pessoas certas. Então, eu trago muito esse cuidado de que a estruturação do negócio não é um imóvel que tem atendimento de saúde quando a pessoa precisa. Isso é uma parte do processo e isso ela consegue contratar em casa, concorda? Ela consegue pegar o apartamento dela, ela bota a barra, ela consegue fazer XYZ, ela traz o home care dela. O que ela quer mesmo é estar na área externa, é estar nesse convívio, né? E eu acho que a outra provocação que eu trago sobre isso, a gente já falou do tamanho do público, já falou que tem uma demanda grande, que não tem oferta, é um público que ganha mais do que o restante e investe muito em imóvel. Então, por que quando as construtoras vão olhar para empreendimentos como esse, elas olham para áreas isoladas? Ou para terrenos que não deram certo para nada? Né? A gente, assim, já em diversos estudos, a gente entendeu que a rentabilidade de uma locação dessa é pelo menos 70% acima do mercado local. Então, qual que é o problema de ela perder 20% de eficiência, né? Então, eu acho que a grande provocação, e foquei mais no como a construtora deveria pensar, eu acho que a grande provocação é a seguinte: não é como você fazia. Você precisa entender e mirar nos 50 anos de vida daquele empreendimento, que às vezes a gente fala, o ciclo é grande, é de 5, num senior living ele é 50. Como é que eu penso muito mais no dia a dia e imagino a jornada das pessoas lá do que eu fico encaixando um novo negócio para me trazer uma rentabilidade de entrada? Eu acho que não sei, provoquei alguns pontos relevantes aí. Não, eu acho bem importante, eu entendo um pouco, né, os entraves, né, o sentimento, né, de estar pisando em algo muito novo, né, e a gente falou um pouquinho sobre o tamanho do mercado e, né, sobre esse oceano azul que é o mercado e eu costumo dizer que ele não é um nicho, né, é um mercado inteiro que está ali. Mas eu também entendo, assim, o receio de, isso aqui eu sei fazer, eu sei mexer com tijolo. Mas aqui agora já pega, já tem regulatório, já tem isso, já tem aquilo. E que quando vai se olhar para o que se é feito hoje, né, voltando um pouquinho, né, para as instituições de longa permanência, para as casas de repouso, a gente tem aspectos regulatórios muito construídos, pautados no idoso altamente vulnerável. Então, quando eu vou ler, né, a RDC 502, que é quem regulamenta esse segmento, eu vou ter, por exemplo, obrigatoriedade de servir 6 refeições diárias. Tá, mas se ele é independente, autônomo, por que ele é obrigado a comer todos os dias no mesmo restaurante aquela comida que ele nem escolheu? Né? Se eu quero estar com um bairro conectado e não isolado, por que ele não vai acessar o restaurante que tem a padaria? Né? No nosso tem uma cervejaria do lado, né? A cervejaria. Então, eu entendo o olhar do incorporador que ele fala, tá, isso aqui não é para mim, tô mexendo com uma coisa que não é para mim. E o que a gente vê de avanço no mercado é um movimento de transformar o regulatório e assumir que a gente está numa residência com serviços, né? Então, assim como a gente já tem visto, né, os Living as a Services para outros segmentos, a gente agora vai passar a ver também para o público sênior. E daí, né, é claro que precisa continuar existindo as legislações da Anvisa e tal, mas para esse nicho mais vulnerável, mais dependente, ninguém quer burlar nada. É um novo mercado que surge no Brasil. Legal, boa. E olhando para frente, pensando em tudo que a gente falou até aqui, próximos 20 anos, assim, o que vem pela frente? Que caminhos que vocês enxergam, pensando em moradia, em convivência para esse público sênior? Assim, tem alguma tendência nova lá fora que ainda não chegou, que vocês estão olhando? Enfim, devem compartilhar um pouco a visão de vocês para onde vai o mercado? Vai passar mais por um amadurecimento ou realmente vem inovações também por aí? Eu acho que sem dúvida vem inovações e com o crescimento né, e até a resolução desses aspectos, né, ligados à melhor maneira de estruturar esse modelo de negócio, vem todo um mercado que vem surgindo junto. Então os fundos imobiliários vão passar a olhar para isso, as construtoras, né, que olham para patrimônio vão olhar para isso, health techs vão surgir só pautadas, né, em senior living.
E o que a gente vê no mercado brasileiro e que a gente vê acontecendo, né? A Dom tem 10 anos, né? Então a gente tinha que explicar muito mais sobre essa nova forma de morar, e hoje essa população que viu os seus familiares, os seus pais envelhecerem e viram, a gente escuta muito, né? Eu não quero dar trabalho. Já olha de outra maneira, olha como que ela vai, né, fazer exercício, cuidar da nutrição, estar conectada, ter propósito, ter convívio social no seu dia a dia, e de que forma que ela vai viver, que não isolada, né? A gente, né, falou um pouquinho aqui, né, sobre a casa ser uma prisão, né, do conceito do professor Will, de que forma que ela pode transformar a maturidade dela, a longevidade dela, para que com 100 anos ela esteja levantando da cama, com suas próprias pernas, pegando bisneto no colo. Eu acho que é isso que a gente vai ver acontecer aí nos próximos 20 anos. Eu queria trazer 2 perspectivas, assim. Primeiro, a do mercado em si, porque quando a gente olha para mercados de fora, o Brasil está de 20 a 30 anos atrasado, e a gente não vai conseguir, atender essa demanda só nos próximos 20, assim. A gente realmente vai ter um fluxo muito grande de estruturação de negócios. Quem quer entender um pouco mais do segmento, eu acho que os Estados Unidos é uma ótima referência. Existem diversas empresas de capital aberto lá. Vou trazer o exemplo aqui da Brookdale, que tem mais de 1.000 unidades, mil empreendimentos, né? Apartamentos, muito mais do que isso, e fundos, e a economia, quando a gente vê modelos de negócio linkados à imobiliária sênior, enfim, pequenos exemplos relacionados a isso, assim, e muito mesmo a desenvolver. Mas eu queria também trazer a perspectiva do morador em si, que felizmente a tecnologia que está aqui na nossa vez, a gente precisa trazer isso para a pauta também, está cada vez mais atendendo isso, né? A gente diz que a grande inspiração lá na Dom é que a sensação que a gente quer trazer para as pessoas é que ela se sinta livre e protegida. E a tecnologia vem embarcada nesse sentido, né? Então, como é que, também trazendo os assuntos de longevidade, porque com base de dados e com Alexa e com uma conexão sistêmica sobre a pessoa, a gente consegue prevenir. E mais do que isso, as tecnologias conseguem, hoje, com análises preditivas, ajudar muito mais nesse sentido, né? Então, como eu vejo a moradia sendo cada vez melhor conectada e adaptada, e que o cuidado seja o mais invisível possível. Como é que ela consegue se sentir protegida? E eu acho que a gente, felizmente, já está se preparando para esse novo momento, e vai ser muito lindo ver esse mercado consolidado daqui a 20 anos. Sensacional. Bom, vamos chegando ao fim. Paula, Renata, super obrigado, uma satisfação recebê-las aqui hoje, e obrigado por terem compartilhado um pouco do setor, da evolução do setor, e das oportunidades de negócio que surgem como alternativas, como diversificação para construtoras incorporadoras, principalmente para atender uma demanda latente, uma necessidade que existe, e uma oportunidade de mercado. Além de oportunidade de negócio, uma forma de fato, garantir, eu acho que um envelhecimento, uma longevidade maior, mais conectada, para a população de uma forma geral. Obrigado mais uma vez por terem vindo. Fiquem à vontade para os comentários finais de vocês. A gente que agradece. Eu queria colocar a Dom à disposição para ajudar tanto novas operadoras quanto construtoras. Eu tenho trocado muito com outras pessoas que têm feito, né, exatamente o que a Dom faz, de formas diferentes, e a gente sabe que ser pioneiro no Brasil não é fácil, então a gente fica, assim, de coração aberto mesmo à disposição para ajudar aí quem está começando a trilhar esse caminho e aprender também com quem está trilhando. Legal, acho que vou falar aqui dos meus sócios mais até do que de mim. Acho que a Rê não trouxe isso, mas ela é especialista em gerontologia pelo Einstein, assim como a esposa do Cristiano, a Bruna, né? Eu acho que estamos aqui conectados em propósitos parecidos, e eu acho que seria injusto também falar muito sobre a Dom e não falar do nosso terceiro sócio, né, o Luiz Gonzaga, que é presidente do conselho de um hospital aqui da SOS Cardio, mas está vinculado a uma empresa suíça que só investe em empreendimentos que têm propósito. E, sem dúvida, assim, a gente
sabe que o mercado não tem problema de oferta, ele tem muita demanda e precisa fazer acontecer, então vou nos disponibilizar aqui para fazer o nosso movimento de qualquer tipo de conversa e conexão para ajudar a expandir isso no Brasil, porque longevidade merece. Obrigada mesmo, Cris, aqui num outro papel. Satisfação estar aqui conversando contigo sobre isso. Maravilha. E se você gostou desse episódio, não deixa de seguir o podcast da Construção no Spotify, no YouTube e nas redes do Cienge. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!